Mas Deus também tinha me falado sobre uma palavra que até mesmo um tempo atrás eu já havia ministrado. E a gente relutando, eu nunca senti isso. Sabe, se sentir Deus tão presente. Sabe, irmão, é você sentir assim que a atmosfera, o vento soprando sobre a tua vida e dizer: filho, eu estou te mostrando. Porque, irmãos, a gente muitas vezes, pelo tempo que a gente tem, pelo aquilo que você sabe, às vezes trazer qualquer mensagem aqui. Mas eu estou sentindo, e desde o momento que a gente fez a primeira oração aqui, a gente nem a igreja ainda estava estabelecida, e simplesmente naquele momento nós estávamos orando, um mover do Espírito. Eu não consigo mais fazer aquilo que eu quero. Às vezes, essa semana, a gente passa por situações que eu fico olhando, meu Deus, o que a gente tem que fazer? Parece que a gente pudesse abrir a cabeça das pessoas assim, pegar uma colher ou algum tipo de instrumento, tirar tudo que existe da massa cinzenta e depois lavar ou transportar outra e fechar de novo, para que houvesse mudanças em vidas. Mas enquanto existem seres humanos, existem falhas. Sabe, irmãos, eu jamais quero subir num altar, como acontece em alguns lugares, que muitas vezes as pessoas pregam pelo aquilo que passou durante a semana, se teve alguma decepção, ou falou alguma coisa, ou ouviu falar alguma coisa. E em alguns lugares as pessoas usam isso como, até mesmo como chavões de sermão. Olha para o teu irmão aí e diga: você nessa noite, você veio aqui para ser abençoado por Deus. Diz para ele: pode sentar, abençoado em nome de Jesus. Senão eu começo a falar aqui, você fica meia hora em pé, né? Sabe, irmãos, eu aprendi uma coisa, que algumas vezes que eu vi, como nós somos batizados nessa área, é que a palavra de exortação, quando ela é dada pelo Espírito Santo, ela causa edificação e abençoa a igreja. A mesma coisa acontece quando você usa a dirigida por Deus para educar um filho seu. Você pode repreender seu filho, mas você vai estar abençoando a vida dele. É diferente de, entre aspas, algumas pessoas subirem um altar e descer a marreta, como se fala, na carne, não vai causar nada. Mas quando é dirigida pelo Espírito, abençoa a sua vida e traz transformação. Você pode aplicar isso até mesmo na criação do seu filho. Se você educar seu filho somente com raiva, com rancor e simplesmente usar a vara, você vai atrair somente ira do seu filho. Mas quando você educa, tu disciplina mediante a palavra, mediante a direção de Deus e aquilo que você aprendeu que é certo na sua vida, você vai estar abençoando teu filho. Lá na frente ele vai agradecer a você pelo dia que você puxou a orelha e pelo dia que você disciplinou seu filho. Sentado mesmo, eu gostaria que tu abrisse a palavra de Deus lá em Provérbios. Sim. Se você quiser se colocar em pé, em reverência à palavra de Deus, porque nós estamos não se dirigindo neste momento a apenas um livro, mas os best-sellers de todos os tempos. Eu posso até mesmo ousar em falar nessa noite e falar que você está nesse momento abrindo até mesmo, fazendo uma conjuntura,
a boca de Deus para falar com você. Amém? Provérbios 1:5. Quem achou, diga amém. Amém. O povo abençoado, acha rápido aqui, né? O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento e entendimento, e adquirirá sábios conselhos. Amém? Mais uma vez, só para ficar gravado em seu coração. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, em entendimento, adquirirá sábios conselhos. Podem se sentar em nome de Jesus. Sabe, amados, lá em Provérbios 22, mas eu quero que só que tu ouça o que eu vou estar lendo, para mim entrar dentro daquilo que, dentro da palavra. Provérbios 22, do 17 ao 29, não vou ler inteiro aqui porque vai ficar meio cansativo, mas é só para você lembrar algumas coisas. Que diz assim, não precisa abrir. Preste atenção e ouças os ditados dos sábios. Aplique o seu coração ao meu ensino. Será uma satisfação em guardá-los no íntimo e tê-los todos à ponta da minha língua. Para que você confie no Senhor, você hoje possa ensinar. Já que lhe escrevi conselho e instruções, ensinando-lhe a palavra digna de confiança, para que você responda com verdade a quem o enviou. Não explore os pobres por serem pobres, e nem oprima o necessitado no tribunal, pois o Senhor será advogado deles e despojará da vida dos que despojarem. Não se associe a quem viva de mau humor, e nem ande em companhia que facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Não seja como aqueles que, de perto das mãos, empenham-se com os outros e lhe tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-lo, por que correr o risco de perder até mesmo a cama onde dorme? Amém? Aqui nós vemos a palavra de grandes conselhos. Quem de vocês aqui que já não foi avalista de alguém? Eu espero que não, porque é problema. Eu durante 15 anos me senti escravo, liberto dentro de casa, mas sempre com a pulga atrás da orelha. Há um tempo atrás eu tinha uma empresa, em 95, quando eu abri. Uma pessoa chegada minha, amigo entre aspas, que comia na nossa mesa, fazíamos festas juntos, acabei vendendo essa empresa. Passei tudo certinho, querido. Tudo como ali diz que reza. Passou-se um tempo, fui comprar um carro e fiquei sabendo que eu era dono de 6 carretas. 6 caminhões. E se eu tivesse os caminhões, eu também. Eu tinha dívida de 6 caminhões, no meu nome. E durante tanto tempo, eu convivi com essa sombra. Porque eu não podia colocar um carro no meu nome, ou tinha que colocar no nome da minha esposa, ou da mãe. Ganhei na justiça. Mas sabe aquele fantasma que o advogado sempre fala para você, cuidado. Não bote 2 imóveis no teu nome. Não coloque 2 carros no teu nome, que você pode perder. Quantas pessoas já não viveu a sombra, um temor de alguma coisa desse tipo?
Pode ser isso, mas pode ser outra coisa. Irmãos, a Bíblia, aqui a palavra diz: ouça os conselhos dos sábios. Vamos colocar um tema nessa mensagem: o começar com Deus. O início não é muito importante. O importante é como você vai terminar. Deu para entender? Todos aqui, irmãos, vieram para Jesus, grande parte vieram arrebentados, virados em arroz de terceira, tudo quebrado, tudo esmiuçado. E o Jeová pega nós assim, daquele jeitinho, e vai ilustrando, vai ajeitando e vai arrumando. Mas quantos conselhos você já ouviu na sua vida? Quantas palavras de sabedoria alguém já falou para você? Uma delas aqui, que Salomão coloca: não se avalista. Quantas pessoas já foram avalistas de alguém? Perderam um amigo, teve que pagar a dívida do seu amigo, e se bobear, era amigo, se tornou um inimigo. Não porque você queira trazer ele como inimigo, mas a pessoa, quando cruza com você, eu não sei se é vergonha, o diabo usa essa situação, a pessoa atravessa a rua. Quem sabe, eu não sei, sabe o que é, irmãos? Eu já tive os dois lados da coisa, eu sei. Tive como credor e como devedor. O de Satanás envergonha as pessoas, faz a amizade acabar. O diabo fica buzinando no ouvido: olha, aquela pessoa lá está falando de você, está fazendo isso lá, nunca mais. E ele aproveita essa situação. Outro conselho que fala aqui sobre explorar os pobres. Quantas pessoas você já viu aí explorando? Outro conselho que Salomão diz em breves palavras ali: para você não andar ao lado de um mal-humorado. Aquelas pessoas que se ziram, como é que é a palavra ali? Ficam bravos na hora ali. O cara parece uma benção, mas contrariou ele, vira um pitbull. Dá para chegar perto. Ele dá um conselho ali: não ande perto dessas pessoas. Você sabe que, irmãos, eu já falei isso algumas vezes, eu amo ficar perto de pessoa velha. Só diz que não ouvir. Eu amo ficar perto de pessoas não de idade também, né? Pessoas de 70 anos, quanta experiência a pessoa tem? Quantas coisas a pessoa já passou, coisas que você não passou, irmão. Quanta experiência? Tia Cleusa, quanta experiência você tem? Pelo amor de Deus, não estou chamando de velho, hein? Não vai me brigar em casa. Irmãos, eu mesmo preguei muitas vezes, eu aprendi com meus erros. É bom? Eu aprendi com meus erros. É burrice tu fazer isso. Tem que ser muito burro. Desculpa aqui a ser direto. Eu tenho que aprender com os erros dos outros e eu não cometer. Para que eu vou levar choque? Hein? Por que eu vou me arrepiar? Eu ouvi ali alguém cometeu um deslize. Por que eu vou fazer? Em algumas das minhas viagens, teve um senhor na cidade de Legon Regis. Ele tinha 86 anos, lúcido. Ele foi ali na cidade, na época não tinha um hotel. Ele, parece-me que a esposa dele, aliás, era diretor de diaconato, e convidou para mim me hospedar na casa deles. Depois do culto, jantamos.
aquele senhor começou a conversar comigo, e eu fiquei ali sentado na mesa mesmo, ele contando histórias que ele viveu. Irmãos, eu quando fui prestar conta do horário, fazia mais ou menos 3 horas da manhã. Quanto mais aquele senhor falava, mais parecia que o tempo voou. Até quando tiver tempo, eu quero ver se ainda faz isso tempo. Se o Senhor não tiver levado, eu espero ainda conversar com ele. Mas resumindo aqui, quantas pessoas ouvem conselhos? Quantas pessoas ouvem aquilo que muitas vezes você fala para ele, para o seu bem, e a pessoa entra num ouvido e sai no outro? Quem sabe nessa noite tem alguma pessoa aqui que sabe dentro, eu não sei nem o que eu vou falar ainda aqui, queridos. Mas se a palavra pegar no seu coração, querido, quem sabe que você se sentir que o Senhor está pegando no teu pé, toma uma atitude, mude. E esse Senhor, ele me contou uma história. E essa história eu quero repartir com vocês nessa noite. Ele contando a história, e como todo pregador, eu já fiquei imaginando uma mensagem em cima da história daquele homem. E eu montei uma mensagem chamada 3 conselhos, 3 atitudes. Quantos querem ouvir? Diz um ditado popular: se conselho fosse bom, não se dava de graça, vendido. Amém? Mas eu vou contrariar isso mediante a palavra de Deus, que nos diz o seguinte aqui, ó: o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, em entendimento, e adquirirá sábios conselhos. Então você que está com o dedinho ungido aí, se não está, Jeová vai ungir agora. Dá um beliscão no teu querido que está do teu lado e diga: ouça o que o Senhor tem a falar com você. Mas belisca mesmo, assim que estiver dormindo, ela acorda. Irmãos, eu às vezes eu quietinho. E hoje, quem sabe, vai ser aquela situação. Uma vez uma pessoa falou: pastor Sandro, você é que nem aqueles caras que você vai pregando de mole, mas quando chega no momento, não sei, parece que é nisso, é minha pulga, não tem como escapar. Sabe, irmãos, Jesus, aonde ele pregou, os grandes sermões do nosso Senhor Jesus eram histórias, parábolas. E como ele edificou tantas pessoas, como ele juntava pessoas em seu redor. Não vai existir nenhum pregador que seja 0,5% que Jesus foi. Não vai ter Billy Graham. Billy Graham foi um grande pregador, mas jamais vai se comparar com Jesus. Ninguém. E quando eu olho na palavra de Deus, eu olho para essa Sagrada Escritura, e sabe em quem que me espelho? É nele. Ele contava histórias, querido, comparações, e ali ele lançava a sua mensagem. E eu quero deixar uma coisa para vocês, querido: nós precisamos ganhar almas, nós precisamos encher o céu, nós precisamos esvaziar o inferno, pessoas que estão indo para o inferno, mas nós temos que ter sabedoria. Com o que existe de crente chato aí, crente purgante, crente salgado, peça a Deus sabedoria, querido, que Ele vai usar você nas suas simples palavras, mas as suas palavras vão ter um poder de penetração tão grande que você não vai entender. Hoje a gente muitas vezes, quando se fala, além de alguns, entre aspas, pastores que dizem por aí, que ficam escarnecendo o Evangelho, ficam destruindo. Hoje, quando você vai falar de Jesus para as pessoas, querido, você muitas vezes, as pessoas te jogam coisas na cara. Mas nós estamos firmes, porque sabemos o qual é o nosso chamado, sabemos que nós fomos chamados realmente para servir a Deus, e realmente somos chamados como homens e mulheres de Deus. Mas por que acontece isso? Porque muitas dessas pessoas não ouviram conselhos que o próprio Senhor muitas vezes
me deu. Sabe essa história que eu vou falar para você? Tinha um casal, devia ter os seus 20 anos. Apaixonados, casaram. Moravam de favor em uma fazenda. Eu quero que você preste bem atenção. Moravam de favor em uma fazenda, se casaram. Então, o jovem chegou para a moça e disse: olha, nós vivemos de favor aqui. E os dois fizeram um trato. O rapaz falou para a moça assim: disse, eu vou arrumar emprego fora, em terras distantes. Quando eu juntar um dinheirinho, eu volto te pegar, para nós comprar nossa casa própria, para nós sair dessa vida de favores. Combinou com ela, e ela com ele. E ele pediu uma coisa para essa moça: eu quero somente te pedir uma coisa. Eu vou trabalhar fora, não sei quando eu vou voltar, eu não sei aonde eu vou estar, mas eu quero pedir uma coisa: que você seja fiel a mim, como eu vou ser fiel a você. O que era para ser? Fiel. Acertaram e esse jovem saiu. Passou-se os dias viajando. Até então chegou numa terra distante, e esse jovem parou e conversou com o Senhor. E esse senhor era um grande fazendeiro. O fazendeiro perguntou para ele: de onde você vem? E ele disse de onde ele estava vindo. O jovem falou que estava procurando emprego, algo para adquirir dinheiro. E o fazendeiro olhou para ele: eu estou precisando de uma pessoa como você. Disse: oh, que bom! E o fazendeiro disse: então você está contratado. E naquele momento, o jovem chegou para o fazendeiro e disse: Senhor, mas antes do senhor me contratar, eu quero fazer um acerto com o senhor antes. O homem achou esquisito, mas tudo bem, fala o que você quer. Eu não quero receber 13º, eu não quero receber férias, e nem o meu salário. Eu quero que o senhor junte tudo isso, que quando eu for embora, eu vou querer tudo isso reunido, porque eu estou longe da pessoa que eu amo. Eu estou muito longe da minha casa, e eu vim para juntar, para me fazer um pé de meia, porque quando eu voltar eu quero comprar uma terrinha junto, para que possa ser feliz com ela. O fazendeiro olhou e disse: tudo bem, seja feita a sua vontade, vamos fazer esse pacto. E assim fizeram. 20 anos se passaram. Não é um ano nem dois. 20 anos esse jovem trabalhando. Até então chegou o dia e disse: Senhor, é chegado o dia de eu ir embora. Lembra do pacto que eu e o Senhor fizemos? Se eu lembro. Quem ia se esquecer? O jovem disse: então eu quero tudo que me pertence e que eu vou embora. Eu não aguento mais a saudade da minha casa, e nem da pessoa que eu deixei. Então o fazendeiro olhou e disse: tudo bem, vamos fazer conforme a gente combinou. Vou separar tudo que te pertence, tudo que você tem direito. Então, no outro dia de manhã, o jovem foi falar com o fazendeiro, sentou-se numa mesa, tinha uma sacola grande de um lado da mesa, e o jovem falou para o fazendeiro falou para o jovem: escuta, você quer ir embora mesmo? Eu disse: sim, eu quero. Eu vou te fazer uma proposta então. A última proposta. Eu tenho algo que vale muito mais que esse dinheiro que está aqui na mesa. Essa quantia que você acumulou durante esses anos. Quer trocar? Ele olhou para o fazendeiro e disse: mas como que vale muito mais? Ele disse: vale muito mais. O fazendeiro olhou para ele e disse: faz o seguinte, eu vou te dar mais esse dia, não vou embora hoje.
Passe a noite aqui, durma, pense, repense. Amanhã tu me dá a resposta. O jovem voltou de novo. Passou-se a noite, no outro dia de manhã foi falar com o fazendeiro. O fazendeiro, e aí? Resolveu? Ele disse, mas vale muito mais que o dinheiro? Vale. Mas tem uma coisa, meu filho. Se eu te der o dinheiro, eu não te dou o que eu tenho para te dar. Se eu te der o que eu vou te dar, eu não vou te dar o dinheiro. Deu para entender? Fala para o teu irmão aí, é uma coisa ou outra? Fala com voz vencedora, é uma coisa ou outra? Agora vou falar outra coisa mais pesada. Diga, só existe um caminho para o céu. Não existe outro. Sabe, irmãos, quando você convive com as pessoas, você acaba conhecendo. Aquele jovem olhou para o fazendeiro, o seu patrão, conviveu com ele e disse, por 20 anos, eu vi esse homem honestamente não roubar ninguém. Um homem honesto. Ele parou e pensou e disse, Senhor, eu nunca vi o Senhor defraudar ninguém. O Senhor não ia me oferecer algo que não valesse. Se o Senhor falou que vale, eu vou aceitar. O fazendeiro lembrou-lhe novamente, olha, se eu te der, é uma coisa ou outra. Esse eu sei, eu entendi muito bem. Então o que eu vou te dar, meu irmão, como se diz, eu vou dar para você. E o fazendeiro deu para aquele jovem 3 conselhos. Que loucura, né? Quem sabe quanto dinheiro tinha guardado naquele pacote? O fazendeiro deu 3 conselhos para ele. E aos menos 3 que eu quero dar para você nessa noite. Primeiro, nunca tome atalho na sua vida. Porque o atalho que você possa pegar pode ser mortal para você. Primeiro conselho. Segundo conselho, nunca seja curioso para as coisas do mal, pois as coisas do mal podem te matar. Terceiro conselho, nunca tome decisão alguma com ira, com ódio, com rancor no seu coração, pois pode trazer a morte para você e para as pessoas que estão à sua volta. Deu para entender? 3 conselhos em uma história. 3 conselhos que o Senhor essa noite vai ministrar sobre a tua vida. Eu não estou brincando de contar a historinha aqui não. O fazendeiro olhou para aquele jovem e disse, meu filho, vem cá. Eu vou te dar uma coisa de lambuja. Eu não vou te dar nada, mas eu vou te dar uma coisa. Está vendo essa sacolinha aqui? Ó? Tem 3 pães. Tinha o quê? 3 pães. 3 pães. 3 deles foram feitos especialmente para você. Estão aí embalados. Mas tem um ali que eu deixei embalado em um pano, que eu quero que você coma, que seja a tua primeira ceia junto com a tua esposa, que você sempre falou, que você deixou. Não coma dele. O jovem disse, e foi em viagem. 3 dias de caminhada. Já tinha comido um dos pães. Encontrou na beira do caminho um jovem. E esse rapaz falou para ele assim, escuta, onde está indo? Como se diz aquele jovem, estou indo para o Mato Grosso. E senhor, eu conheço um lugar aqui que você vai atalhar aí, como se diz? Atalhar o atalho. 10 dias na tua viagem. Senhor, pai, estou tão feliz, que bom. E ele começou a seguir. Qual era o primeiro conselho? Ele lembrou, opa, tem algo errado aí. Sabe que o Espírito Santo faz a mesma coisa com você? Glória a Deus. Existem coisas, meu irmão, que ele acende aquela luzinha quando você vai fazer algo errado.
E nessa noite ele está acendendo em algumas áreas da sua vida. E foi a mesma coisa que aquele rapaz lembrou. Opa, eu posso voltar atrás. Ele disse ao negócio seguinte, cara, tu vai sozinho, eu vou para o caminho onde que eu estava indo. Retornou e continuou a sua caminhada. Outro dia de manhã, ele ficou sabendo que aquele homem que apareceu em seu caminho, nada menos, mais, que era um bandido, que levava as pessoas para a encruzilhada para matar e roubar tudo que tinha. Ele olhou, quando soube daquilo, ele disse, valeu a pena o primeiro conselho. Eu não ganho o meu dinheiro à toa. Hoje eu estou vivo porque eu ouvi. Agora a pergunta que não deixa calar: quantos conselhos durante esses 2 meses da palavra de Deus foi lançado para a sua vida? Vou lançar um para você, que a palavra de Deus diz: ensina teu caminho para o teu filho, deva andar para que quando cresça não se desvie dele. Essa semana eu citei um versículo da palavra, que é da mesma oração aqui, que Deus falando para Josué: Josué, faz tudo conforme eu ordenei ao meu servo Moisés, que você será bem sucedido aonde queres que andares, eu estarei contigo, você não vai estar sozinho. Quer conselho melhor que esse? Quer direção melhor que essa? Todos os dias, queridos, você está ouvindo palavras, Deus falando com você, é Deus dando conselhos, e mesmo assim a gente continua fazendo. A Cátia agora vai me matar. Ei, dá um beliscão no sermão de seu eu hoje. Aguenta. Aquele jovem continua andando. Olhou na sua mala, não tinha mais 3 pão, tinha apenas 1. Aquele pão era para levar para sua esposa. Ele disse: eu sou obrigado a pousar numa estalagem, eu preciso comer, eu preciso descansar. Olhe bem, irmãos, todo o tempo não vem dizer que não pisou no coração deste jovem. Ele diz: eu estou voltando para casa, eu estou voltando sem nada. Mas ele seguia em frente. Umas horas da noite, dormindo na estalagem, ele ouviu um grito estarrecedor. Ele pulou da cama de um pé só e ia saindo para ver o que era. E ele lembrou do segundo. Qual era? Não seja curioso para as coisas do mal. Ele voltou a dormir. No outro dia de manhã, tomando café, o dono da estalagem perguntou para ele: escuta, você não ouviu um barulho ontem à noite? Ele disse: eu não. Claro que viu. Pois é. Ele disse: você é o único que está saindo daqui vivo, porque ontem tinha um homem louco e estava gritando, todos que saíam para fora ele matava. E mais uma vez esse jovem olhou para dentro de si e disse: mais uma vez eu estou salvo por causa do... Indo mais 2 dias de viagem, com fome, apressando o passo, chegou na sua terra natal, na sua casa. De longe, ele olhou assim e viu a casa onde a sua esposa morava, e apressou-se o passo. Em seguida ele olhou assim e viu a silhueta da sua esposa, que não era mais tão jovem como ele deixou, e ele também não era tão jovem assim. E naquele momento sai uma pessoa de dentro da casa e dá um abraço nela e beija. Aquele homem caiu dos prantos chorando. Ela não podia fazer isso comigo. Eu fiz um trato com ela. Qual era o trato? Dele ser fiel a ela e ela fiel a ele.
Ele disse: eu fui fiel durante todo esse tempo e ela não pôde. Eu vou matar essa mulher. O seu coração. Mas a palavra de Deus traz um conselho também. Não deixe a ira, não deixe que o sol se ponha com a sua ira. Ei, meu irmão, o maior valente é aquele que sabe engolir sapos. O maior macho é aquele que sabe muitas vezes dar uma de bobo. Porque de macho o cemitério está cheio, de valente o cemitério está cheio. Ele olhou e disse: espera aí. Ele lembrou qual era o terceiro conselho: nunca tomar decisão no seu coração em ira e com ódio, com rancor. Ele disse assim: eu vou passar certinho mesmo. Amanhã vou ter o prazer de falar com essa mulher quem eu fui. Passou-se a noite, acordou, amanheceu o dia, e ele foi em direção à casa, bateu na porta. A mulher veio, 20 anos que não via o infame. Imagina como é que estava. Correu, abraçou a figura. Ele disse: sai daqui, mulher, sua vigarista. 20 anos ali, ó, eu passando no outro tribufu, aguentei firme e você não pôde. Eu vou te matar. E tantos nomes que pude ter dito. Algumas coisas que é por minha conta, tá, irmão? Não dá, tem que deixar. A coisa vai fluir no final, vai ver. Mas do que você está falando, homem? Eu onde ouvi você beijando um homem. E ele já estava mais calmo, querido. Ele disse: eu vim aqui só dizer que eu não te quero mais. Eu fui fiel a você, e você não pôde ser fiel a mim. Virou as costas. E esse outro homem sai dentro da casa. E ela chama ele: meu amor, eu não tenho outro homem. Esse homem que está saindo aqui, ele é seu filho. Eu estava grávida, ele não sabia quando você partiu. Parece mais uma história, né, irmãos? Mas nessa história, nessa noite, você vai lembrar algumas coisas. Você já parou para pensar? Filho, já parou para pensar que se esse homem pega e mata a mulher, e esse homem aparece e morria sem saber quem que era? Primeiro conselho: nunca tome atalhos, porque seu atalho pode ser fatal na sua vida. Quantas pessoas você já viu tomando atalho na sua vida e hoje estão totalmente arrebentados? Quantos pastores já tomaram um atalho nos seus ministérios? Hoje não tem mais igrejas, hoje não tem mais ministério, hoje não tem esposa. Quantos empresários perderam suas empresas por tomar atalhos? Eu quero dizer uma coisa, querido: tudo que vem fácil vai fácil. Você nunca vai dar valor para nada que você não teve, não fez algo para merecer. Essa história de loteria aí é para bobo, porque você só vai valorizar aquilo que você lutou para conquistar. O teu filho vai olhar para você, ele vai ver você um homem batalhador, uma mulher que batalha, ele vai ser igual a você. Não ensine atalhos para teu filho. Sempre vai ter pessoas mostrando atalho. Sempre vai ter um amigo teu te convidando você para entrar numa dessas brechas, num atalho, para você sair da presença de Deus. Os atalhos estão em todas as esquinas. Satanás é especialista em colocar atalhos para derrubar os servos e servas de Deus.
Segundo conselho, qual era? Não ser curioso para as coisas do mal. Outro ditado popular que eu achei aqui: dizem por aí que curiosidade mata um gato. Aí eu falo assim. O gato foi ver o que tinha dentro da panela e acabou caindo na panela fervendo. Vamos para a realidade aqui. Esse é um detalhe aqui que eu achei interessante. A palavra curiosidade também tem duas definições. É aquela que tem um desejo de conhecer. Desejo de conhecer. Vamos chamar curiosidade. Você acha no quê? Que muitos jovens entram no mundo das drogas? Não, o camarada ali está chapado, deve ser muito bom, vamos ver. Curioso. Irmãos, vamos falar aqui de homem, né? Eu posso falar. Você também. Né? Deus livre. Irmãos, eu fico imaginando por que tanta separação, tanto desquite, tanto divórcios. Né? Sei lá, é tudo um... Olha, não gosto de falar essas coisas. O camarada não passa os olhos ali, ver uma mulher diferente. Opa! Né? A curiosidade aguça, o diabo usa isso. Querido, é a mesma coisa. O camarada vai destruir a vida dele, vai destruir a família dele por causa de um crescer o olho. Porque vem uma das mãos que, sem saber usar, é uma bênção. Essa internet. O camarada curioso lá, ele vai no... Olha, hoje é assim, você abre a tua caixa de e-mail, tem um monte de mulher pelada lá, ó. Ali, ó, você quer namorar com fulano, não sei o que, é site de relacionamento. O camarada curioso vai no botãozinho, puf. Um site que vai levando ao outro, quando o cara vê, ele está no mundo da pornografia. E tantos desquites, casamento está acontecendo aí, divórcio. Eu não sei o que eu ouvi falar que é o desquite, mas eita lasqueira. O cara que é bom, quando o cara vê, arruma uma namorada. E quando viu, perdeu a família de verdade. Quando você dá por si, o diabo cega, coloca um tribufu lá na frente dele, ele acha que está trocando um Fusca por uma Kombi. Opa, desculpa. Está trocando uma Kombi por uma... Que carro bom que tem? Uma BMW. Quando ele se dá por cara, ele trocou uma Kombi por um Fusca. Em 1.200 ainda. Ei, irmão. Não seja curioso. Quantos homens e mulheres de Deus, hoje eu fiquei ontem, escutei um negócio, por isso que essa mensagem trabalhou muito dentro de mim. Irmãos, um menino que eu trabalhei, eu fui lá na casa dele, o que era um verdadeiro endemoniado. Eu estou olhando a foto com um gato preto aqui. Quando eu fui fazer uma visita dele no bairro ali perto do antigo frigorífico, sabe, irmãos, atravessei uma ponte, aqueles gatos pretos passando. Quando cheguei na casa do guri, a casa, o cara se endemoniou com um dos outros. Já viu o diabo encapetado, irmãos? É a coisa mais feia do mundo. Oramos por ele, levamos para a igreja. Eu amo Jesus, porque ele mostra certas coisas, ele faz. Olha, irmão, aonde você menos espera, ele pega e exalta. Glória a Deus. Você está entendendo o que eu vou falar? O rapaz teve o maior, no início assim parecia aquele negócio que nós oramos por ele, se libertou, começou a buscar a palavra de Deus, começou a estudar, começou dentro da quadrangular numa bênção. Daqui a pouco saiu da quadrangular, daqui a pouco foi para outro ministério, era pastor já, e agora? Abandonou, deixou tudo para trás.
Sabe, a gente viu eles num negócio ali de moto, não sei o que, moto neve. O cara que era para estar adorando a Deus, pregando a palavra de Deus, acho que por curiosidade de entrar nesse tipo de coisa, hoje está trepado em cima de uma moto e Jesus, ó, com a máscara parecia um capeta, cheio de tatuagem. Você acha como que ele entrou neste mundo? Por ser curioso. E quantos crentes dentro da igreja, por fico curioso, eu fico nem pipoca num canto no outro. Irmãos, você tem que se fixar aonde a verdadeira palavra de Deus é pregada, aonde o Espírito Santo ele se manifesta na tua vida. Pare de andar de baixo para outro. Não existe milagre. O único milagre que vai acontecer, querido, se você fixar os pés na rocha, estar num lugar e dizer: Senhor, aqui eu sinto a presença, aqui um mover das águas vai acontecer na minha vida. Por que as pessoas hoje estão aí fracas, a nível espiritual, ficam curiosos? Ó, pai, eu vou lá naquele lugar para ver como é que é. Eu vou lá naquele outro lugar para ver como é que é. Eu vou dizer uma coisa para você. Dos últimos 10 anos, o que eu vi de bobagem pregado em cima do altar, o que eu vi de heresia sendo pregado em cima do altar, gente colocando um monte de asneira, um monte de estratégia. Sabe que estratégia Jesus usava? Contando historinha como eu estou contando para vocês. Palavra pura. E olha, que eu vou dizer uma coisa para você. Jesus usava os métodos mais simples possíveis. A única coisa que nós temos fixado é palavra, oração. Oração traz poder, palavra traz libertação. A palavra de Deus: conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Então, querido, bota o diabo para correr da tua vida. Bota o pé de: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor me coloca por cabeça e não por cauda. Irmão, você tem que entender, você tem que aprender uma coisa: o teu valor. Você tem que entender quem que você é em Cristo Jesus. Você pode ser o maior larápio, o maior sem vergonha, como se diz aí, mas desde o momento que você se coloca: eu sou de Cristo, eu sou uma nova criatura, nada te segura. Agora não adianta você somente ouvir e não praticar. Vou falar uma coisa para você: eu não sou curioso, não. Nós temos que pegar o que é bom e usar. Você tem que pegar, meu irmão, tudo que traz de bom na sua vida, usar. Deus quer te usar, meu irmão. Não é à toa que eu estou aqui nessa noite trazendo essa mensagem. Terceiro conselho: nunca tome decisões em momentos de ódio e de dor, pois você pode se arrepender tarde demais. Esse conselho é diferente dos outros dois. A sua consequência não seria provocada a ele, mas sim por terceiros. Ia matar quem? A esposa dele e o filho. Ô meu irmão, há momentos na vida, a tia Cátia ali, você não sabe os perrengues que nós pegamos em casa, quando às vezes dá vontade de dar uma, como é que eu falo, a Yasmin tivesse ela, eu não vou dar uma sumanta nela. Brincando, né? Mas ela tem hora que eu fico quieto, eu sei, né? Eu tenho minhas fragilidades, não posso não estar mais no meio. Eu antes quem estava engordado, agora eu assim, senhora. A última palavra é minha, irmãos. Isso é verdade. Hoje ela falou para mim: onde é que você está, Sandra? Eu estou indo, estou aqui, não tem problema. Não, mas hoje que eu sabia, irmão, cada vez que eu vou pregar eu fico mais nervoso. Esse mulher, vamos para a igreja. E assim, quem foi? Não vou para a igreja, amor. A tia Cleusa estava junto, eu disse: eu não sou bobo e aprendo dos outros. Irmãos, olha aqui. Em um momento de ira, ódio, quantas pessoas, eu já vi isso. As pessoas falaram assim: eu não entro mais aqui. Hoje meu irmão ali me ofendeu, não me olhou na cara. Irmão, nós somos falhos.
Não era nada com o pastor, era questão entre irmãos. Não sei o que aconteceu. Eu nunca mais vi essa pessoa na igreja. Você sabe como uma prostituta entra no mundo da prostituição? Momento, quem sabe, que acontece dentro de casa, momento de ira. Eu vou sair de casa, nunca mais volto aqui. Abandono o pai, abandono a mãe. E hoje estou no mundo da prostituição. Você acha por que os presídios estão cheios? Porque teve um homem que não foi homem suficiente em aguentar um pouquinho quieto, refletir. Ele achou que seria homem puxando o gatilho, ou pegando uma faca e tirando a vida do seu próximo. Você acha hoje aqueles mendigos que você vê na sinaleira? Por quê? Porque não souberam. Irmãos, eu tive um estudo que eu fui profundamente buscar como que existe tantos mendigos em cidade grande, cidade pequena, até mesmo no trabalho que eu fazia. Eu me surpreendi que alguns desses mendigos que estão pedindo, estão dormindo debaixo de ponte, são doutores formados, advogados. Eu não vou falar nome aqui que é antiético, mas eu conheço um cara que é dentista formado, ele deixou a vida totalmente, hoje vive com mendigo aqui na cidade de Lages. E eu te garanto, foi um momento de frear. Irmão, se você tem que tomar uma decisão, sentiu paz, tome. Se você não sentiu paz, vá orar mais um pouco. Não tome nenhuma decisão na sua vida com um momento com angústia, com ódio, que você pode se arrepender e pode ser tarde demais. Tu lembra a palavra que eu disse para vocês no início aqui? Que com Deus, o como você começou não é muito importante. O que é importante é como você vai. Fala para o teu irmão, como você vai terminar. Primeira noite, aquele jovem que não era tão jovem, que devia ter os seus 40 anos já, né? Pegou daquela bolsa dele, desenhou aquele pão mofado, largou na mesa, duro que um pau, mas mostra que esse homem é um homem de palavra. Ele disse que ia comer com a família e ia comer com a família. Pegou uma faca, nem faca cortava. Ele disse: eu sou homem de palavra, eu vou comer esse pão. Jogou no chão, teve uma surpresa. Aquele pão estava cheio de ouro, prata, diamante, 3 vezes mais do que ele haveria ganhado. Essa é a palavra para você, meu irmão. O começar não é muito importante. O importante é como você vai terminar com Cristo, como você vai terminar com Deus. Aleluia. Tem muitas pessoas que querem as coisas fáceis, mas não querem pagar o preço. Eu quero dizer uma coisa: desse ministério vai sair muitos pastores abençoados, muitos missionários abençoados, mas não se esqueça de uma coisa. Se você perguntar para a pastora Angelita o que ela passou durante todos esses anos para chegar onde chegou, você vai dizer que muitas noites de lágrimas ela passou. Se você perguntar para a pastora Jacira para ela chegar onde ela chegou, ela vai dizer que são 35 anos aí levando muitas lambadas nas costas, não tomando atalhos, não tomando decisão com ira. Sabe, irmãos, eu posso dizer hoje que Deus, tão maravilhoso na minha vida, há 8 anos atrás, ninguém, quando eu falava que ia ser um missionário, ninguém, simplesmente todo mundo ria. Os outros diziam: Sandro, tu é doido.
Mas eu lembro da única pessoa que me encorajou naquela época foi a minha família. E não porque eu estou com ela aqui, a pastora Angelita, que ela diz: o Senhor vai contigo. Glória a Deus. Alguém que acreditou no meu ministério. Tanto que, se não fosse de Deus, que Ele não tinha criado o impacto onde tem causado. Que até hoje tem pessoas que falam de estado e fora do estado. Eu quero dizer uma coisa: as pessoas dizem, irmãos, por que acontecem certas coisas na minha vida? Pessoas querem saber por quê, os porquês. Irmãos, deixa Deus trabalhar na tua vida. Aquilo que você acha, quem sabe, que é uma maldição, aquilo que você acha que é uma desgraça na tua vida, Deus está te usando para abençoar você. Eu nunca falei isso, mas vou falar nessa noite. O que eu vi de nego safado, querido, em cima do altar, pregando, se passando de pastor. Eu vivia, naquele momento, vivia do altar. Eu estou olhando essa cortina aqui, um dia orando, me veio uma palavra, você não mostrou, viu? O que acontece por detrás dos bastidores. Eu muitas vezes eu olhava, irmãos, eu prego sobre qualquer assunto, não tenho problema, mas quando se falava em oferta, principalmente lançar envelope, aquelas ofertas de sacrifício, tenha dó. A oferta verdadeira é aquela que o Senhor coloca no teu coração. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele fala: meu filho, eu quero que você vá lá e dê um carro, eu quero que você dê um apartamento, eu quero que você dê um lote. Se Deus falar, não faça, mas não faça porque o homem está te impondo. Eu muitas vezes, querido, por detrás dos bastidores, eu ia pregar num evento, eu olhava assim e disse: meu Deus, Senhor, usa uma situação, Senhor, levanta um empresário, levanta uma pessoa para investir no meu ministério, eu só quero sustentar minha família. E depois vem um AVC. Eu fiquei incapacitado de fazer tudo que eu mais gostava de fazer. Eu não podia mais fazer nada, ir no hospital para dizer o porquê. Hoje eu entendo o porquê que Deus usou essa situação para que eu pudesse estar nessa noite aqui, querido. Glória a Deus. Eu fiquei com uma sequela, fiquei com uma marca. Mas um dia, querido, eu lembrei. Fui eu que pedi uma situação, eu queria um meio. E Deus usou esse meio. Que eu pedia: Senhor, eu não quero ser igual a essa gente que ficam aí dando uma de santinho, mas na verdade precisa se converter. Querido, eu acho assim, cada momento que você lança a sua oferta, o teu dízimo, é o suor do teu rosto que está ali. Esse ministério vai crescer, mas porque vai crescer, porque são pessoas alicerçadas, sabendo o que estão fazendo. Aqui não tem criança. As pessoas que vão entrar por essa porta ali, eles vão entender, eles vão sentir esse amor que emana dentro da gente. E nós temos que entender e falar para essas pessoas: conosco, para ir para o céu não tem atalho, querido, é só um caminho, linha reta. Você não pode ir nem para a esquerda nem para a direita. A porta é estreita, você não pode entrar em portas largas. Para ir para o céu, meu irmão, se você pega um atalho, tu vai para o inferno, não existe outro caminho. Meu irmão, se você toma uma decisão com ódio e rancor, o que vai acontecer? Você vai cometer assassinato. Se você é curioso para as coisas do mal, meu irmão, você vai para o inferno. Você tem que ser curioso, meu irmão, em conhecer a verdadeira palavra. Você tem que ser curioso em conhecer a Deus. Você tem que ser curioso em conhecer e ter uma intimidade com o Espírito Santo. Eixe. Glória a Deus, aleluia. Eu quero que você se coloque em pé.